Aonde o coração bate mais nesses segmentos aí, Elô? E agora? Ai, ai, ai. Pra ser honesta, acho que a gente não tem essa questão de gostar mais de uma coisa ou de gostar mais de outra. A gente tem uma paixão pelo negócio como um todo e, no fim, é isso que importa. Humildade, honestidade e fé. Senhoras e senhores, aqui estamos nós. Tudo bem, Jean? Tudo tranquilo. E, garoto. Nós de novo aqui, né? Nós de novo aqui. Vamos abrir mais uma edição, mais uma gravação e ouvir mais uns convidados especiais aqui nessa 9ª edição do podcast Serra Moda. E podem conferir aí, dessa vez tá diferente. Tá confortável aí, Janzão? Super bem, adorei, Thiago, essa mudança. E eu também, olha só. Queremos agradecer você aí, nossos ouvintes, nossos parceiros que nos deram a sugestão. Poxa, por que vocês não dão uma inovada no cenário, não inovam aí na gravação? E pá, até que ficou bom mesmo, hein? Ficou ótimo. Queremos agradecer, vocês têm mais ideias, mandem para nós aí, o pessoal que está sempre comentando aí nos comentários do YouTube, nas redes sociais, participem mesmo, que esse programa é para vocês, a ideia é que a gente traga para esse tablado, hoje é um sofá, pessoas especiais, empresários que trazem para nós aí conhecimento, experiência. Exato. E a gente pode aprender. Janzinho, eu quero dar alguns agradecimentos aqui. Vamos lá. Mandar uns abraços. O diretor mandou ser breve ali, mas vamos lá, vamos lá. Muito obrigado, família Serra Moda. Um beijo a todos vocês aí da nossa direção, do nosso quadro de funcionários, dos nossos lojistas, dos nossos amigos, parceiros. Lembrando que esse programa é para vocês, feito por vocês, porque as histórias estão aí, vocês que nos escutam, que assistem, vocês lojistas. Lembrando que ontem foi dia da estilista, né, Jean? Isso aí. Nosso programa é gravado aqui, então muito obrigado para essas estilistas que fazem moda, que colocam nas nossas vitrines dos nossos shoppings 585, Farroupilha Center, CCB também. A gente é muito grato para vocês. Bom, Jean, vou passar a bola para você aí. Você vai fazer seus agradecimentos e você já aproveita e já anuncia os entrevistados, que hoje tá incrível. Realmente. Preparem aí que nós vamos ter muita história para ouvir aí, né? Vai lá, Jean. Então, um agradecimento bem rapidinho. Quero agradecer a JF Café, a Maricota e a Tônia Duarte. Obrigado pela participação de vocês. E agora, Thiago, eu sou suspeito, como eu sempre digo, porque é uma família que eu tenho o maior carinho e admiração. Me sinto parte dessa família também. Torço por eles, gosto muito deles. É uma empresa que está localizada aqui na Serra Gaúcha, em Garibaldi, gente, que é a Guibor Turismo. E hoje nós temos a honra de ter aqui conosco a Heloísa e o Ivonir. Muito obrigado pela presença. Pera aí, deixa eu corrigir o Jean aqui. A Heloísa e o Ivonir tá aqui, mas atrás aqui tem a família toda. Verdade. Essa história é bonita. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho. Eu acho que às vezes a rotina, o cotidiano do profissionalismo acaba engolindo esses momentos de descontração. Então é gostoso sentar aqui para conversar e muito feliz de estarmos inaugurando esse espaço novo, então, saindo daquele formato de estúdio que estava antes para cá. Isso aí. A gente também tá contente, né? Tudo novo para nós, até a gente se acostumar aqui, mas aí as pessoas vão assistindo aí, vendo clientes, vendo as nossas vendedoras, gerentes e lojistas, e a ideia é essa mesmo, é integrar e trazer de dentro do lugar que a gente está propondo, que hoje é o 585, depois a gente vai no Farroupilha Center também, Exatamente, Jean? Vamos uma vez aqui, uma vez no Farroupilha Center. Isso aí nós vamos brincando. Então a gente quer saber bastante de você, hein, seu Ivonir? Onde tudo começou, como é que é essa história? Acho que você tem muito conteúdo para trazer aí. A gente olha aqui, principalmente o Jean, que ele é um queridão aí, que fala bastante, tem uma história até mais longo tempo do que eu com vocês, mas a gente sempre está olhando e admirando o trabalho, tanto seu, quanto da Elo, quanto do Gui, né? Estão para lá e para cá, agora você está ampliando aí as colaboradoras aí, que tem eu chamo ela de Preta. Manda um abraço para ela. Todo mundo chama ela de Preta, né? Enfim. Conta pra nós, como é que veio parar pra sentar nesse sofá, Ivonir? Como é que é essa história aí? Bom, eu comecei em ônibus em 1985. Então eu tenho já uma história de 40 anos
Eu era sócio da Furlatur lá, é uma empresa grande, nós somos uma Você é das natural de Garibaldi? Garibaldi, uma das maiores empresas da Serra já foi a Furlatur. Como é que chamava, Ivonir? Furlatur. Ainda ele existe? Não. Não existe. E hoje, então a partir de 2002 que a gente fundou a Guibor, então aí eu saí da sociedade e passei a trabalhar só com a Guibor. Mas eu tenho 40 ônibus de experiência, de estrada. A gente vai ficando, a gente não fica velho, eu digo sempre isso, né? A gente fica experiência. Né? Isso aí. E a experiência ensina a gente muitas coisas e vamos caminhando mais um tempo aí e vamos levar as coisas para frente e progredir. Que legal. Contextualizando também, né? Esse pai e filha, o Ivonir e Elô, são referências para nós aqui na assessoria de compras, que trazem clientes, que assessoram eles, que atendem as dores deles, né, Elô? A gente estava discutindo ali um pouquinho. E quando você fala assim de turismo, você não começou com compras, então? A gente fazia as duas coisas. Esses 40 anos é a sua história de São Paulo, de motora lá. A gente fazia São Paulo na época. Em 85 a gente fazia somente São Paulo. Depois então a gente começou a fazer a Zambuja em Brusque. Ah, compras começou por Brusque, então. Isso. E depois a gente fazia também Maringá e Cianorte. Sim. Tá? Foi lá que eu te conheci. Verdade. Tá? Maringá e Cianorte. E Quantos anos faz isso? Ah, não conta não, conta não. Vamos entregar a idade de todo mundo aqui. Você tem quanto, Elô? Eu tenho 34. 34. 35, aliás. A Elô, então, 35. já nasceu no embalo do ônibus, então. Ou veio no embalo do ônibus. Exatamente, aí nasceu no embalo do ônibus. E assim, a gente vai seguindo, né? Então, a gente vai cada vez ficando mais experiente e torcendo para que esse país também dê certo, né? Que a gente anda bem preocupado com esse país, política e economicamente ele está complicado. Ô, Ivonir, então assim, hoje Garibaldi está coladinho com Farroupilha, mas o grande barato da tua história do surgimento era pegar a estrada, era fretamento. Isso. Nem era compras aqui até então. Não, na época nem existia a Serra Gaúcha, não tinha esse tamanho de oferta pouco, de né? loja. E aí, mas a gente recebeu o cadastro aqui em Farroupilha, nas Secoras, eu não lembro mais o ano, mas acho que foi... Depois, foi o último roteiro que nós incorporamos. 2000 e alguma coisa. O Mas último roteiro que foi a Zambuja incorporado. não existe mais, mas ela é de 40 e poucos anos também. Sim, 40 Tua anos. primeira viagem foi para lá. Isso, de compras desse esquema, desse sistema foi lá. E depois, então, veio Maringá Cianorte, depois o Litoral. O Litoral foi o último que a gente incorporou. É verdade, Litoral foi o último. Verdade. E a Elô sempre já nasceu trabalhando na Guibor, Elô? Então, na verdade, eu não tive nenhuma experiência de trabalho fora, né? Já nasceu empresária mesmo, né? Mais ou menos. Acho, não sei se a gente pode se considerar, né? Claro que sim, mas, com certeza. Na verdade, veio de uma história, né? De quando eu era criança, até de uma forma bem resumida, né? Nós morávamos na garagem da empresa. Então, tanto eu quanto meu irmão, né? O meu irmão hoje ainda viaja. Eu acho que o Gui não tá participando aqui, mas é muito bom a gente trazer essa figura dele. Um abraço pro Gui aí. E aí, Gui? Eu tenho não só um carinho, como admiro ele muito também por encarar esses desafios de estrada. E nós crescíamos ali na função, né? Era ônibus que entrava, ônibus que saía. No final de semana tinha as viagens de compras que saíam. Então a gente via a movimentação de buscar cliente já na época, trazer. E aí eu comecei com 13 anos. Eu comecei a trabalhar com o pai. Cedinho. Mas não comecei no escritório. Eu lembro que eu tinha um sonho de trabalhar de sapato de salto. E aí no início eu comecei, lembra, pai? Ajudando a lavar a cabeceira. Que é aquelas proteções que vão nas poltronas, né? A gente usa até hoje. Era o meu trabalho. Depois, aos pouquinhos, eu fui evoluindo e aí fui chegando no escritório. Acho que eu fui com 14 para 15 trabalhar mais na parte administrativa. Mas aí, bem diretamente no compras, eu estava com uns 17 anos quando eu comecei a me envolver um pouco mais. E aí, com 19, foi quando eu mergulhei de vez, assim, para focar um pouquinho mais. Porque hoje o turismo, basicamente, é o pai e o Gui que cuidam, né? Eu trabalho um pouco só na parte administrativa mesmo. E o que eu mais lido e cuido no dia a dia é realmente a parte do Ô, Elô, já que você tocou, como é que é a Guibor hoje? O que ela atua? Quais os segmentos dela? Então, hoje a gente trabalha com turismo de um modo geral, tanto rodoviário quanto aéreo, mas nosso foco principal no turismo ainda é o rodoviário. Vende pacotes, você tem uma agência ali toda essa dinâmica, passagens aéreas e isso, toda essa questão, mas o nosso foco principal ainda é o rodoviário. Então, tanto a gente trabalha, né, comercializando viagens de parceiros, como a gente faz fretamentos, esse tipo de situação, monta grupos quando é o caso, e trabalhamos nessa parte do lojista, do compras, que a gente chama carinhosamente, né, que é para atender esse segmento de business to business, assim.
E aí isso a gente tem se dedicado. Nós não somos uma empresa muito grande em estrutura, né? Nem agora a física vai aumentar um pouquinho, né? Mas estrutura humana nós não somos muito grandes também. A gente sempre trabalhou nesse formato enxuto. A gente tem um sistema de trabalho um pouquinho diferente do que às vezes eu escuto pelos corredores falando com outras agências, né? Eles têm os guias trabalhando de uma forma, cada um meio que faz o seu trabalho e todos se juntam. A gente tem um trabalho diferente, a gente tem ele meio centralizado e sai para todo mundo. Então é como se a gente tivesse o coração que pulsa e vai disparando isso para as vias, né? Então, basicamente é isso. Que legal. Ô Ivonir, a Elo falou ali que ela cresceu. Isso também, a estrutura veio crescendo com o tempo, né? Começou com ônibus, como é que você começou de... Hoje você tem uma infraestrutura de veículos, né? Mas hoje a gente tamanho que você está hoje, que você começou... Hoje a gente tem uma estrutura que trabalha no geral entre o turismo e o compras. A gente são 4 ônibus, 2 DD e 4 ônibus já, Ivonir? 2 DD e 2 Paradiso 1200. Nós temos 3 vans. Mas uma que praticamente trabalha no compras, tá? E temos 2 automóveis também que trabalham no compras mais regional. Sim. E para dar o abastecimento de todo o nosso serviço. Mas você vinha falando nos bastidores, você tem o compras, o turismo, que é agência de turismo. Nós temos o transporte de estudantes, a gente também, transporte de estudantes, transporte universitário e temos o transporte de funcionários também. Tem 4 negócios, bem dizer, 4, 5 negócios. Universitário, São Leopoldo, Porto Alegre, Caxias. A gente faz lá para a Prefeitura de Garibaldi um fretamento de Garibaldi a São Leopoldo manhã, tarde e noite. Levando universitários para lá. Exatamente. Olha que legal. E se não tem como trabalhar uma coisa só. A gente tem que diversificar e nós precisamos até nós estava conversando com o Guilherme, que agora está ali atrás das câmeras, né? Tá olhando para nós. Nós temos que ampliar mais o nosso sistema do trabalho dos fretamentos mais fixos, para a gente ter mais uma segurança, porque o compras e o turismo ele é cíclico, sazonal. Ele tem safras, né? Então nós precisamos fazer uma base mais firme também no transporte fixo, do transporte mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui para eles aí, já aquela pergunta, né? Aonde o coração bate mais nesses segmentos aí, Elô? E agora? Ai. Pra ser honesta, acho que a gente não tem essa questão de gostar mais de uma coisa ou de gostar mais de outra. Eu acho que a gente tem uma paixão pelo negócio como um todo e no fim é isso que importa. E independente de um trabalhar mais, focar mais uma coisa e outra em outra, nós sempre trabalhamos juntos e eu acho que o objetivo é esse, né? Da gente crescer e fazer com que todas as nossas vias cresçam ao mesmo tempo. Então, acho que não daria para escolher uma coisa que para nós é mais... que bate mais ou não. E o que acho importa que é um realmente mesmo. é manter o negócio saudável, forte, como o Ivonir falou, essa sazonalidade que ele fala que procura a solução, mantém o negócio, que inclusive o compras que nós estamos aqui, Exatamente. né? E aproveitando o gancho já aqui, hoje, no destino das compras, onde a procura é maior, e no turismo, é o religioso, é o turismo de passeio, qual que é a parte que o pessoal mais procura? De compras com direção. Então, da parte do compras, nós até estávamos conversando nos bastidores antes, né? A gente tem visto nos últimos anos um movimento de regionalização. Então, em consequência disso, né? Hoje, o roteiro que a gente mais tem frequência, tem volume, é o roteiro aqui da Serra. Inclusive, acho que é válido a gente dizer, né? Acho que todos os roteiros investem, todos os roteiros se empenham. Sim, são importantes no segmento nosso. São muito importantes, a gente precisa de todos. Independente, né? De se é uma agência, de se é um shopping, todo mundo precisa de todos, mas a gente tem observado bastante isso, essa questão da regionalização mesmo. Ô, Eloy, e junto com essa pergunta para o público entender ali também, a Guibor assiste ou oferece o serviço de assessoria de compras para quais clientes e onde eles estão hoje, teus clientes? Então, hoje a gente atende basicamente, né, toda a região da Serra Gaúcha aqui, então vamos dizer, vou até citar cidades, claro, que acho que vai facilitar, favor. tá? Carlos Barbosa, Garibaldi, Barão, Salvador do Sul, Feliz, nós temos clientes, Tupandi, atendemos também Bento, Monte Belo do Sul, Farroupilha, Caxias, Flores da Cunha, São Marcos e Antônio Prado. Hoje são as cidades que a gente tem um atendimento que a gente consegue tá resolvendo as demandas desses clientes. Tem que ter essa logística para funcionar e buscar um cliente ou dar assistência para ele. A gente precisa, até porque... Você hoje não mora em Garibaldi com o pai, né? Não, eu hoje moro em Caxias. Eu fiz essa mudança para lá em 2000 e... Foi um pouquinho antes da pandemia. Foi final de 2019, início de 2020.
E aí fiquei por lá. Casou, mamãe, né, Elô? Muitas coisas mudaram na vida pessoal também, né? Legal. Na verdade, foi o que acabou dando um empurrão Sim. para ir para lá. Mas acabei ficando meio que no meio, né? Entre as duas cidades. Depois, com a questão ali da minha filha e tal, a gente acabou tendo a Preta, que veio para ajudar, para somar. Daí a Preta mora aqui. Preta mora em Farroupilha. Então você tem aqui em Farroupilha, melhor. Então você tem braço em Garibaldi, hoje Farroupilha, Caxias, Isso para aí. atingir Exatamente, para a gente assistência conseguir esse raio. atender com a maior Muito agilidade bem. possível as demandas dos nossos clientes. Muito bem, é isso aí. Falei que o assunto ia longe aqui, né, Jean? E curiosidade, Elo, e o turismo? Onde é mais a procura é maior hoje? Eu acho que o turismo, vou deixar o pai responder, que ele tá mais na lida do dia a dia lá. O turismo são as três roteiros principais. É o religioso, as pescaria. Pescaria, ó. Exatamente. Pescaria, Isso. E as viagens, Buenos Aires, Montevidéu. Né, são De América do Sul. América do Mas, Vonir, Sul. tem uma pergunta que eu sempre falo. Qualquer empresa de turismo pode fretar e entrar num país da América do Sul? Sim, Tem que ter tem alguma licença? Sim, tem toda uma documentação, todo um registro que é feito, né? Seguros que são feitos. É toda uma metodologia, né? Para a gente Sim. poder sair do país, por exemplo, né? Sim. Então a gente faz isso já desde 85, eu faço. Desde 85 já faz desde isso, é a América do Sul. 1985, exatamente. O lugar Então, mais longe que você foi, Vonir, aí, terrestre? Olha, eu não viajei muito, tá? É casa de ferreiro, espeto de pau. Mas a gente, por exemplo, o Guilherme conhece Peru, conhece Patagônia chilena e Argentina, ele teve agora há pouco tempo, né? A gente faz todos esses roteiros aí, tá? Que legal. Bolívia, a gente... mas eu mais longe que eu fui rodoviário foi a Buenos Aires. Foi Buenos Aires. Não sempre tá eu tão fiquei longe, mais né? no operacional, Sim, né? no QG, no isso, QG. porque na época da furlatura a gente tinha 30, 35 ônibus, né? Cansou Era uma de coisa viajar muito também? grande. Não, ali eu quase não viajava, eu estava no operacional. Ah, também. Isso, eu fazia as viagens de compras, eu fazia, mas o resto dos roteiros eu não viajava, porque normalmente um circuito andino é 12 a 15 dias, 18 dias. Um Peru é 12, 15, 18 dias, e aí eu não podia ficar fora. Patagônia, 18 dias. Então eu não tinha como ficar fora esse tempo, né? Imagino. Então essas viagens, eu fazia mais viagens rápidas, né? Entendi. Mas Foz do Iguaçu, eu acho que eu fui 1000 vezes. Ali você pulava na frente do país, né? Você gosta, né? Porque era bate e volta, era mais rápida, curta, né? Normalmente né? eu ia toda sexta e voltava domingo. Aliás, é linda. Cataratas está cada dia mais bonito aquela Na região lá. época era o Tríplice famoso Cambalacho fronteira, Aerocompras, né? Que era muito forte, né? Ah, fazia compras no Paraguai. Isso, a gente fez tinha muito isso isso. também. Eu pensei que era compras e turismo. Na compras década mesmo. de 90 até 2005, 2006, a gente tinha 4, 5 ônibus toda sexta-feira. Era outra política de fronteira. Hoje Exatamente. cota, hoje diminuiu isso daí, né? Não, e também isso enfraqueceu, né? Na época como era mais fiscalizado, Teve uma era febre, mais... né? Isso aí. Então era muito... De Caxias tinha fim de semana que largava 5 ônibus a Furlatur, na época era, né? Pro Lá atrás. Paraguai. Isso. 5, 6 ônibus ao Zelame, que era grande também. Sim. Aí tinha San Marcos, tinha várias outras empresas que largavam. Então tinha fim de semana aqui na Foz, ia 14, 15 ônibus da região da Serra para Foz do Iguaçu. Tá aí. Era tá bem aí. interessante. E aí tinha um movimento bem maior também, o volume de faturamento era maior, porque tinha essa frequência, né? Que hoje ela praticamente é só turismo, a Guibor, por exemplo, só trabalha turismo, não faz mais essas compras internacionais não faz mais. Viu, falando de turismo, ainda às vezes eu vejo aquele pessoal colocando corrente nos ônibus para enfrentar nevasca. Sim, a gente tem algum perrengue aí que você pode contar para a gente deixar registrado aí, todos Vonir? esses equipamentos a gente tem hoje nos 2DD que a gente faz viagens para fora. Pegou uma nevasca forte lá isso, e falou... mas nós nunca pegamos isso. Ah, é? Acho que uma vez foi utilizado, uma vez foi utilizado as correntes. Senão... Mas é tranquilo, tá? É fácil de colocar, tem que treinar antes, é claro, né? Mas é tranquilo. E dá bem mais segurança na neve, né? Porque aí a corrente, ela trava, ela agarra melhor. Sim. Que o pneu, ele desliza. E o turismo religioso, interior de São Paulo, Aparecida? Isso, normalmente Aparecida. É muito forte. Aparecida, Cachoeira Paulista, né? Canção Nova. A gente faz em torno hoje, que eu tenho uma frota de 2 ônibus que faz esse tipo de serviço, de 12 a 15 viagens por ano a gente faz Aparecida. Tem um Oi, Vonir, volume bom. sei que não era o tema. Quanto vale um ônibus desse hoje? Hoje fazer um DD novo,
estão falando na faixa de 2 milhões a 2 milhões e meio. É dinheiro, né? É dinheiro. E no ano passado, então, a gente resolveu, em vez de investir em ônibus novos desses grandes, a gente resolveu fazer o pavilhão da empresa, tá? Então a gente tá... Eu ia Sede te puxar própria. isso que a Elô falou que até ia o final aumentar do a ano eu estrutura. pretendo ter a Esse ano? garagem. Exatamente. Final Garagem- desse Temos agora? inauguração? Isso. Tá, Opa, Aí, então ó. vamos lá. Já tem data já ou não? Não. Ainda não. Data ainda não, mas já tá lá, tá de Vamos pé. lá inaugurar, né? Tá de pé, tá Terra do fechado. espumante, espumante vai estar lá pra gente Vai ser estourar. ano que vem. Ano que vem a gente ano vai que fazer vem. um dia, a gente vai fazer a inauguração. Você precisa hoje de um pavilhão novo. Precisa, maior, precisa que a até- frota cresceu. Isso, porque a gente hoje trata tudo na beira na chuva, na beira e é complicado, né? Então Sim. a gente vai ter um pavilhão coberto, fechado, a gente vai ter o escritório melhor, a gente vai ter uma estrutura muito bem localizada, porque ele fica a uma quadra da Rota do Sol, tá? Então é próximo da Rota do Sol. E praticamente no bairro São Francisco, que é um dos maiores bairros de Garibaldi. A gente Que vai estar legal. muito bem localizado Parabéns, também ó. com a Que estrutura legal, de garagem. essa conquista. Que legal, né, Elô? E a garagem ela vai dar mais praticidade até também, porque tem cliente às vezes que vai viajar com os ônibus e precisa deixar Deixa o carro. carro. Aí nós vamos ter o local fechado com O segurança para cliente eles. vem, deixa o carro Isso, ali, e vai tá viajar. seguro e vai viajar. Exatamente. Que legal. Então a gente Vamos falar um pouquinho dos dias atuais aí. O que vocês percebem que mais mudou falando do compras, Elô? A gente estava falando um pouquinho ali, né? Hoje, desse tempo que o pai começou, de Azambuja pra cá, e daí veio você com a outra geração, né? E isso é gostoso ver o pai que construiu uma estrada, vocês aumentaram a estrada, duplicaram Acho ela, que o pai né? ainda constrói a estrada, a gente vem ajudando a ajeitar os canteiros, vamos dizer assim, né? Acho que é importante eu falar aqui, eu super admiro ele, é uma coisa que talvez eu nunca tenha dito, né? Opa. Acho que Esse ele podcast serve pra muita coisa, hein? Ele veio de uma história, de uma realidade que não era a realidade que a gente vive hoje, né? Então eu posso dizer que nós tivemos uma infância muito feliz. Eu ouvi ele falando de Paraguai, eu me lembro de brinquedo, de tênis de luzinha, de várias coisas que a gente tinha, assim. Que legal. Mesmo em meio às dificuldades e à correria dele. Então eu super admiro ele. A questão da gente tá se mudando ali em breve, tá indo para um novo lugar. Isso sim faz o coração bater mais Que forte, legal. porque eu acho que há anos era um sonho que ele tinha. E ver ele realizando esse sonho, que talvez ele nem diga pra gente que é um sonho, é algo que é muito, muito especial. Ele merece demais. Que legal. Fecha parênteses, a pergunta que eu tinha que responder era sobre a mudança do mercado de compras, né? Então, acho que, como tudo, né, o mundo evoluiu e são realidades bastante diferentes, dá pra se dizer em um curto espaço de tempo, É né? verdade, muito rápido. A gente tem a questão da tecnologia, que eu acho que vem soprando e vem fazendo tudo se movimentar numa velocidade muito maior do que a gente se movimentava uma vez. Então, o que se observa muito? Essa questão de rede social, isso tudo veio trazendo um pulso diferente e a gente vê que, de certa forma, todos nós falávamos antes, né, em sermos multifunções, parece que o tempo vai escorrendo pelas mãos e aí o que a gente vê? O cliente, o que todo mundo tem de mais precioso é o tempo. Acho que eu vou resumir dessa forma que vai ficar mais fácil. E o cliente hoje, o que ele mais quer? Agilidade, praticidade e, se possível, ele ficar o mínimo tempo possível fora do negócio dele. É verdade. Então, esse movimento a gente vê. Ao mesmo tempo que isso é muito positivo, porque eu acho que isso faz com que as coisas avancem na velocidade que avançam hoje, a gente tem alguns pontos negativos, né? Que eu acho que um pouco a gente vai perdendo esse contato humano, outro pouco a gente tá perdendo um pouco desse contato presencial, desse contato físico. E ele é um contato muito importante, nós falávamos também, a gente sempre conversa isso lá na agência. A gente gosta de ver a realidade do nosso cliente, de entender o que está acontecendo com ele, o que a gente sempre observa. Quando o cliente dedica o tempo dele para vir para o shopping, para participar da viagem, ele tira esse dia para fazer isso, o que a gente observa? As compras dele são mais assertivas. Quando a gente conversa com ele e pergunta como é que foram as suas vendas, como é que foram as suas compras. Eu achei coisas diferentes, achei coisa legal, achei o que eu precisava, não era bem o que eu queria, mas achei algo que me resolveu e eu trouxe para a loja, eu vendi, eu vou precisar de uma reposição. Então, acho que isso é muito bacana. Só que é bem diferente da realidade que a gente vê, da época da Zambuja, da época do Foz, em que o cliente embarcava no ônibus, ele ia às cegas procurar aquilo que ele encontrava. E acho que dava super certo, porque a gente tem muitos negócios que começaram dessa Sem maneira dúvida. e que hoje ainda estão aí, que estão atravessando gerações também. Então, acho que vale até pra gente abrir esse parênteses e fazer essa reflexão. Sim. Né, de pensar o que lá atrás, mesmo sendo outra época, outro sistema dava certo, que hoje a gente não faz mais, Ô, que talvez Ivonir, possa dar. ouvindo a Elô falar,
E você fazendo um paralelo, né, daquele início de como era a força da viagem, né, e o presencial com mais participação do que hoje, mas aonde se trabalha mais hoje na assessoria, naquele tempo ou hoje, né? Aquele tempo as pessoas já saíam definidas e decididas. Já se resolviam. Isso, e se resolviam, tá? Hoje tem que correr mais por elas, né? Exatamente. Hoje é mais, isso que eu queria mais trabalhoso. fazer, porque o que a Elô falou é uma realidade, e a gente fica criando alternativas e pensando o que fazer para talvez voltar ou próximo àquilo que era voltar. Acho que é impossível, né, Ivonir? Elô? Mas a gente criar alternativas no ponto de venda para isso acontecer. Mas vocês não são os primeiros que falam isso, ainda mais aqui no podcast com a gente. Vocês, agentes de moda, estão trabalhando talvez até mais, porque é o lance do tempo que o cliente quer que você resolve a vida dele para ontem, né? E como vocês são assessores, logística, prestador de serviço, né? Acho que vocês têm que correr para lá e para cá muito mais do que antes, né? Exatamente. Antes você falava, ó, vamos para lá. Então monta aí, cada um procura a tua loja, teu local e vai atrás do teu produto. Mas hoje corre mais mesmo, Ivonir? Corre mais. Hoje sim, dá mais trabalho e é mais difícil. E o resultado hoje é menor do que na época. Além disso, o na resultado época, mesmo. Eu me lembro da primeira viagem que eu fiz a Zambuja. Foram 38 passageiros. E eu levei para casa, e aquilo a gente saía de loja em loja a cobrar a comissão. Sim. Passava com o carimbo, carimbava o cheque e saía a cobrar. Dava um trabalho danado, tá? 2 pessoas caminhavam o dia inteiro, que a gente fazia por etapas. Sim. Mas se fosse que nem hoje, com 30 e poucos passageiros, hoje eu teria ganhado... O volume de compras deles teria sido em torno de 700, 800 mil. Então, mas eu acho que uma questão do pessoal saber. Outro dia veio o Gelve aqui e a Mari da Gugena. Ele falou que fretava ônibus para compras, né? Para fazer um paralelo, a comissão era maior do que o fretamento nessa época? Sempre. Quantas vezes? Sempre. Por exemplo, um fretamento para o pessoal entender, na época, né? Por exemplo, vamos dizer hoje, o fretamento a Brusque 12 a 15 mil reais, certo? Certo. E naquela viagem, fosse fazer uma comparação e uma projeção, sim, eu teria levado para casa 70, 80 mil reais. 3, 4 fretamentos, né? 5 fretamentos. 5 fretamentos. 5 fretamentos. Praticamente. Bom, vou esclarecer aqui também, é importante que se diga, porque essa função de assessor de compras é algo maravilhoso que sustenta o nosso negócio. É algo justo e legítimo, porque o nosso negócio aqui não vive se não tiver o agente de moda. E nada mais justo, né, Ivonir e Heloísa, que o resultado da compra do cliente que ele traga é o ganho do representante. Vamos dizer, são representantes mesmo. Assim como tem representante comercial que vende tudo, né? E a gente é fruto de venda, né? Tudo isso aqui foi algum representante que vendeu, né? Exatamente. E a participação, o resultado é isso. Então, vocês hoje vivem num dos segmentos teu, que é o compras, a comissão do cliente, né? Ao mesmo tempo, esse é o bônus, né, Elo? E o ônus, tem muito ou não? Explica pro pessoal o que é esse ônus aí. Na verdade, a questão do ônus é justamente a gente fazer essa dinâmica da logística, né? E a inadimplência, né? E a inadimplência também. Tá. Na história de inadimplência, tem muito cheque na gaveta lá, Ivonir? Então, eu ia dizer, para nós sermos honestos, nós não temos muito histórico de cheques devolvidos na gaveta. Nenhum da Zambuja ainda, Ivonir, para virar quadro? Não, mas é bem baixo o volume, porque a gente sempre trabalhou com nível de cliente. Porque assim, ou tem crédito ou não tem cliente, tá? Nós fizemos uma análise rigorosa. Explica aí, fala aí, que legal. 2 mil de crédito para um cliente, ele não faz nada. Então, a gente libera o cliente, ou tem crédito para comprar ou não tem. Tá? Se a gente... Porque hoje está difícil, a gente vai num banco fazer um cadastro, eu sempre brinco, né? Eles querem saber até a cor da cueca que a gente usa. Tá? Desculpa. Mas é por aí. É o raio-x da gente, né? Quer saber lá dentro. A gente libera os clientes aqui, assume o ônus e não pega nada. Não perde praticamente nada. Então, por isso que a gente faz um cadastro. Parabéns. Um cadastro e ou libera ou não libera, tá? Se a gente achar que é duvidoso, a gente não libera, deixa de levar o cliente, tá? Ou leva ele. Às vezes a gente perde cliente por causa dessa questão, né? De não liberar crédito. Perde por concorrente, às vezes, Perde por concorrente. E você já sabe que se você viu, fez análise e não deu, certamente não é que no outro não vai dar certo. Não vai mesmo, né? Essa análise financeira é assim, né? 50% desses clientes dão problema, 50% não dão. Então a gente perde clientes bons no meio desse negócio aí. Mas você prefere, na dúvida, não abraçar. Correr o risco.
Tá? Olha aí. Óbvio, né, Thiago? Isso é importante a gente dizer. A gente não faz um cadastro com base no que a gente acha, né? A partir de algumas informações que a gente junta do cliente, visita presencial, Que várias legal. coisas que a gente leva em consideração. Usa também, né? Hoje a gente tem ferramentas para análise de crédito que trazem informações muito importantes. E hoje elas têm nos dão um poder de decisão bastante interessante. Então é sempre a partir disso, né? Não é de um achismo simplesmente nosso, se o cliente tem ou não tem potencial. Mudou muito lá pra cá, Ivonir? Mudou bastante, mudou bastante mesmo. Mas nós sempre tivemos um cliente mais selecionado, sempre. Veio teu isso aí, Elô herdou teu isso aí. Tá no Exatamente, DNA, então né? a gente sempre Que teve legal. um cliente mais selecionado, um cliente que não vai dar problema pra gente, a gente procura atender bem, mas que não dê problema pra gente, então a gente trabalha em cima disso. Muito Pô, bem. Thiago, uma coisa que eu achei interessante até, que eu vi ali, a Elo se emocionou, o seu Ivonir se emocionou, é uma empresa familiar, que graças ao trabalho da união de uma família, ela cresceu e hoje está nesse patamar que chegou, inclusive agora com as novas instalações, né? Exatamente. Isso é o trabalho, digamos, de toda a família, né? Que é bonito, né? E a gente não citou aqui, mas atrás da gente, no financeiro, tem a Ana Beatriz, a minha esposa, né? Exato, que Ela está aqui que hoje. Né? controla Que tá aí, né? tudo. A gente Tá queria por ali. pequena aí também, Elô. E- Tá Gabinho, passeando vê se por você aí. acha ela aí, Gabinho. Eu digo, Ana B, eu chamo ela. Digo, Ana B, como é que tu aguenta? Tu acordou hoje às 6 da manhã, 5h30, 15 para 6, ela levanta todo dia. Sim. Né? Então, de manhã ela cuida da casa e à tarde ela vai para a empresa fazer o financeiro. E de noite, quando ela vai dormir, é 9, 10 horas da noite e não para. Não, eu digo, imagina. como é que tu aguenta? Eu disse, Ô, cara, Ivonir, então, quando tem um ônibus em viagem, o celular tem que ficar ligado também, né? sim, Vocês não desligam, né? Você anda Desliga sempre nunca, né? É preocupado. uma prestação de serviço que é 24 horas, né? Exatamente, sempre preocupado. Mas é os ossos do ofício, né? Diz o outro. Ônus do ofício. Se arrepende de alguma coisa, Ivonir? Teria falado, não devia ir para esse setor, devia ter tentado outro. Eu sabe que, por exemplo, o Guilherme, quando ele passou de ir para a faculdade, eu disse para ele, e aí foi conversado, faz engenharia mecânica, né? Sai fora daqui! E ele estudou 2 anos e pouco, mas não gostava, Ele- né? é mesmo? Aí ele voltou e foi pro ônibus, né? Então, Tá no jeito, mas tá no eu- jeito. Tá no DNA, né? Eu vou dizer sinceramente, né? É um trabalho desgastante, tá? Ele tem a parte boa, mas ele é desgastante. Ele é um trabalho que deixa a gente sempre aceso. Sim. Não desliga, né? É o cliente, é o veículo que está na estrada, está as 24 horas envolvido, Exatamente. né? Mas pelo depoimento da Elô aí, você fez uma participação e faz ainda, né? Muito Fundamental, bonita, legal. E acredito que vai para a 3ª geração aí, viu, meu amigo? Ó, eu Deus também me guarde. acredito, hein? Vamos ver Ó, até lá. A gente não é eterno, né, Ivonir? Né? Nem eu não pretendo mais Olhando trabalhar a muitos pequena, anos. já passando pelos corredores aqui. Eu lembro quando a Elô veio a primeira vez aqui, depois de ter ficado um pouquinho ausente da gravidez, né? As meninas das lojas, tudo querendo ver, querendo Tudo querendo conhecer conhecer a Maitê e meu amigo. E nós vamos, eu e o Jean, vamos fazer não é uma maldade, mas nós vamos fazer uma tendência aí. Nós vamos puxar ela pro compras, tá? A gente vê ela aqui, né? Isso aí, né? Que daí- Queremos Jean? a Maitê aqui com a gente. Vamos ensinar ela o caminho das compras aí. Muito Deixa o bem. turismo pro Gui, a outra E a netinha, do né? Gui, Tem como é o mais? nome mesmo? Catarina. Tem a Catarina também. Tem Catarina a do Gui, né? Lá do Catarina é a do Bom, Gui. temos aí duas meu amigo. futuras que devem seguir, né? Se elas quiserem, É isso o aí. ramo da família, Então né? hoje em 2025 nós estamos falando de 23 anos e vai embora, meu amigo. Isso aí. Que benção. E a gente faz esse votos de que você tenha prosperidade, que o negócio caminhe, né? Ivonir e Elô, vou falar pro pai agora, depois eu falo pro você, Elô. Se fosse para dar um conselho aí pros assessores de compras, quem tem agente de viagem, quem tá começando, que muita gente assiste isso aqui, às vezes Sim. a gente não imagina, mas tá sempre, às vezes tem um comentário de alguém Sempre alguém de comentando. outro estado, longe, porque a internet tem esse privilégio de colocar um conteúdo legal sem fronteiras. O que você deixaria de conselho hoje para alguém que quer começar a empreender nesse setor, seja no turismo, no fretamento, no compras? O conselho é que eles têm que, quando eles vêm para o mercado, tem que ser pequenininho, mas já organizados desde o início. Com todas as autorizações, não fazer as coisas, começar pelo telhado, uma casa, e depois ir para o alicerce. Então, começar devagarinho, de baixo, e vir trazendo, né? E trabalhando. É só trabalho e fé em Deus. E a bênção de Deus também nós precisamos. Ô diretor, isso aqui dá um corte, hein? Você lembra desse Olha aí, momento ó. aqui, né, Lô?
Elô, fala um pouquinho o que você daria também de conselho para alguém aí. Então, na verdade, acho que a gente falar em dar conselho é algo muito difícil, né? Porque às vezes o que funciona pra gente não necessariamente vai funcionar para as outras pessoas. Mas acho que o pai resumiu bem, né? Eu acho que a questão é trabalhar sempre organizado. Isso é muito importante, ter os pés no chão. E trabalhar de uma forma transparente. Hoje é uma coisa que a gente preza muito com todos os nossos clientes, é a transparência. Até aqui eu consigo, isso eu posso, isso consigo te ajudar, aqui já não consigo mais, não é mais comigo. Então acho que isso é muito importante também, tá? Eu acho que isso é fundamental trabalhar com transparência também. Você viu, Jean? Ficou rico esse podcast hoje, hein? Realmente. E uma palavra muito importante: honestidade e humildade. São duas palavras importantes. Humildade, honestidade e fé. Ó, Thiago, isso aí. como eu disse Muito na bem. apresentação, tá aí meu carinho de admiração, porque Tá explicado o eles teu acabaram, né, de explicar para quem não sabia, né? Que legal. Bom, passou rápido, viu, Ivonir? Já quase 50 minutos ali de conversa, de prosa. Teria assunto para muito mais tema, para muito mais tempo aí da gente falar, né? Quero agradecer a oportunidade, agradecer a vocês que nos convidaram e na minha humilde impressão de enxergar as coisas, é isso aí. Que legal. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Ó, ficamos felizes de poder ouvir vocês, viu, Elô? E Ivonir também. Acho que todo mundo que vai assistir esse podcast aí vai gostar também. E faço votos aí de vida longa para todo o teu projeto, teus sonhos, a vida das netinhas que estão aí, né, Ivonir? Da Maitê, da Catarina. E a gente quer vocês aqui cada vez mais pertinho com a gente no Compras, né? Queremos visitar vocês aí em breve também. Nas novas instalações. Muito bem. Gostaríamos de estar lá, Estarão. conhecer, né? Já fui uma vez lá faz tempo, hein, Ivonir? Logo quando eu cheguei, acho que pro Rio Grande do Sul, fui lá com o Jean e era o Paulo ainda também. Tô devendo uma visita, porque estamos tão pertinho, até vergonha falar isso, né? Mas agora tem bom motivo também para ir. Nós Agora vamos lá tem, né? Agora sim. visitar vocês lá e curtir de perto. E Elô, é isso aí, né? Quer deixar algum último recado, Eu um ia abraço? dizer, eu não posso finalizar. Por Primeiro, favor, agradecendo, momento né, é teu. todo, não só o shopping, vocês, mas a Serra Moda pelo carinho que sempre nos recebem, pela parceria que a gente tem. E o recado mais importante, que eu não vou falar olhando para vocês, vai ser olhando para a câmera, porque esse é muito Manda importante. bala, é teu. Se tem algum cliente lojista que é das cidades que a gente atende, que nós conversamos durante o podcast, ficou curioso, quer conhecer o nosso trabalho, tá precisando de alguma indicação de loja, algo que não tá legal, ou quer mudar o seu formato de compra, alguém que hoje trabalha só com representação e quer experimentar a pronta entrega, vale muito a pena, nós estamos à disposição. Então eu não tenho como fixar o WhatsApp da Não, gente tem. aqui, O diretor né? vai colocar Ó, aí, o diretor pode vai ir fixar aqui o WhatsApp embaixo, da né? gente, então lá embaixo, anota o número, entra em contato com a gente, vai ser um prazer atender vocês. E a gente agenda uma visita sem compromisso para apresentar melhor o nosso trabalho, para nós nos apresentarmos também, que eu acho que isso é muito importante, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção e pela companhia de vocês. Queridos, muito obrigado. Obrigado. Dito isso, a gente finaliza nosso 9º episódio do podcast Serra Moda. Anotem aí, escrevam nas anotações, nas observações aqui que vocês gostou, dá um like, compartilha, ajuda a gente a chegar com mais longe, aí, mais distante esse podcast também. A você, cliente, seja bem-vindo aí na assessoria da Gibor e todos os serviços que ele oferece, e nós aqui do shopping também, né, Jean? Exatamente. É isso aí, parceiro. E lamento que a gente não pôde trazer aqui junto conosco o Gui, a Ana Beatriz, a Maitê, mas quem sabe na próxima. Isso aí. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Valeu, até mais.